Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, seguindo a sequência aí, que eu vim falando já de alguns dias sobre a vontade de Deus, sempre lembrando aí do Salmo 143, versículo 10, que é onde o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Então nós falamos sobre a vontade de Deus almejada por Davi, falamos sobre a vontade de Deus cumprida por Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre como conhecê-la, como conhecer a vontade de Deus. Hoje vamos ler apenas 4 versículos, porque eu vou seguir ainda com essa linha de raciocínio talvez por mais 2 vídeos depois desse ainda, tá certo? Então hoje vamos falar sobre como conhecê-la. Quero convidar você aí, meu amigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 14, que diz assim: Atos 22, 14, diz o seguinte: E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Aqui, meus amigos, é Paulo relatando um fato que aconteceu na vida dele já há muitos anos atrás. Quando ele, a caminho de Damasco, ele tinha cartas com autoridade dos sumos sacerdotes para ir até Damasco e prender os judeus que estavam ali anunciando o nome do Cristo. E como Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, Damasco, capital da Síria. E aqui Ananias está conversando com Paulo. Ele está relatando o que ele ouviu da boca de Ananias aquele dia, que diz o seguinte: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade. Então hoje nós vamos falar sobre como conhecê-la, como conhecer a vontade de Deus. Aqui Ananias está dizendo: Paulo, Deus te escolheu e ele te designou para que você conheça a vontade dele. Então lembra do que o salmista fala no Salmo 143, versículo 10: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Ananias diz: Paulo, Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te designou para que você conheça a vontade de Deus. Então, como conhecê-la? Convidar você aí, meus amigos, a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2 e versículo 18. Romanos 2, 18 diz o seguinte: sabes a sua vontade e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei. Então preste bem atenção, Paulo escrevendo aqui a igreja de Romano, Paulo diz: vocês conhecem a vontade de Deus. Vocês sabem qual é a vontade de Deus. Vocês aprovam as coisas excelentes. Vocês são instruídos pela lei de Deus. Então, como conhecê-la? Como as pessoas podem conhecer a vontade de Deus? Paulo diz: vocês já conhecem. Vocês foram instruídos pela lei de Deus. Vocês sabem qual é a vontade de Deus. Então, para quem sabe, deve-se apenas obedecer à vontade de Deus. O salmista diz: Senhor, me ensina. Eu quero ser ensinado a fazer a sua vontade. Como conhecer a vontade de Deus? Como conhecê-la? Ainda no livro de Romanos, vamos agora para o capítulo 12. Romanos capítulo 12, e o versículo é o versículo de número 2, que diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então Paulo aqui mais uma vez falando da igreja de Roma, Paulo diz aos irmãos de Roma: olha, vocês não devem ser conformados de acordo com as coisas desse mundo. Então, a você que já é um cristão, a você que já conhece o Criador, conhece o Cristo o Salvador,
Você e eu, nós não devemos nos conformar com este mundo, nós não devemos andar de conformidade com este mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, pelo aquilo que nós conhecemos a Deus, pelo entendimento que nós temos de Deus, na vontade de Deus, para que assim experimenteis. Então, somente dessa forma nós podemos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, como conhecê-la? Como conhecer a vontade de Deus? O salmista queria conhecer, o salmista queria praticar a vontade de Deus. É por isso que no Salmo 143, versículo 10, ele vai dizer: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Hoje eu estou falando sobre como conhecê-la. E nosso último versículo, meus amigos, está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, em Efésios capítulo 5 de Efésios, e o versículo é o versículo 17, Efésios 5:17, que diz o seguinte: Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então aqui ele está dizendo, o apóstolo Paulo mais uma vez, agora ele está escrevendo na igreja de Éfeso, ele está dizendo, no versículo 16 ele fala: remindo o tempo, por quantos dias são maus, ou seja, vamos aproveitar o tempo que nós temos. Nos tempos que resta na carne, nós devemos fazer ou andar segundo a vontade de Deus, aproveitando esse tempo. Então ele diz: por isso não sejais insensatos, não sejam ignorantes. Nós não devemos ser idiotas nesse ponto. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, ou qual seja a vontade de Deus. Nós devemos entender qual é a vontade de Deus. Então nós devemos, como disse, conhecê-la. Como conhecer a vontade de Deus? Sempre lembrando do que o salmista diz: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Então, meus amigos, o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho. Quero desde já agradecer você que é inscrito no canal. Se você gostou dessa série dessas mensagens, pequenas mensagens que estou trazendo acerca da vontade de Deus, a primeira mensagem sobre o Salmo 143 é que Davi, ele almejava fazer a vontade de Deus. É por isso que ele disse: Senhor, ensina-me a fazer a sua vontade. Nós vimos semana passada que Jesus, o Cristo, ele cumpriu. Essa vontade de Deus foi cumprida pelo Filho, por Jesus Cristo. Hoje eu estou falando sobre como conhecê-la. Na semana que vem, meus amigos, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o nosso dever de fazer também essa vontade de Deus, assim como Cristo fez a vontade de Deus, tá certo? Então, desde já, quero agradecer a você que é inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo, peço que você esteja deixando seu like aí, seu joinha de gostei, compartilhando o vídeo. E você que não é inscrito no canal ainda, se você gostou desse vídeo ou de qualquer um outro vídeo que eu tenho colocado aqui no canal, deixe seu joinha de gostei aí também, faça seu comentário aí e compartilhe esse vídeo. Se for importante para você, pode ser importante para alguém que você conhece, tá certo? Forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.